Bom, vamos começar já. Se chegar mais gente, o pessoal pega depois aí, tá gravando já também. É, tá, então, o que a gente tem para fazer hoje? Eu preciso demonstrar que T4 implica T3, porque eu fiz errado na aula passada. Bem errado, decepcionante. E a gente precisa falar de axiomas de enumerabilidade. Tá? Ahn, Sofia, você sabe a diferença de enumerável e não enumerável, né? Eu suponho. Sei, eu sei. Tá, Cheguei beleza. agora, tava. Depois Ah, da conversa. então acho que eu não vou falar disso, não. Porque eu ia falar, mas o Dan sabe também, eu acho. É, então, eu acho que eu vou pular essa parte, já vou começar a falar de topologia mesmo. Porque você ia falar o argumento da diagonal? De canto? Não, é só explicar o que é enumerável e não enumerável, porque a gente vai precisar disso hoje. Ah, tá. Mas tá, deixa eu abrir aqui o stop. Deixa eu apagar isso aqui. Nossa senhora. Tá ruim hoje. Tá dando pra ver direitinho, hein? Aham. Beleza. Tá, então, hoje vamos provar que T4 implica T3. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente tava falando de axiomas de separação na aula passada, e aí eu tentei provar que T4 era T3, deu errado, eu até cortei do vídeo. Então tá. Tá, então, revisando rapidamente o que é ser T4 e o que é ser T3, né? É, ser T4 significa separar fechados, e ser T2. E ser T3 significa separar pontos e fechados. Pontos de fechados, melhor. E ser T2. Tá? Beleza. Aí, isso aqui tem uma definição formal, né? Que para todos FK fechados, F inter K vazio, existem UV, um inter V vazio, disjuntos, tais que F está contido em U, K está contido em V. E esse aqui, para todo F fechado, e X não pertencente a F, existem U e V disjuntos, abertos, abertos, tais que X pertence a U e F está contido em V. Tá, então essas são as definições que a gente precisa, certo? Para provar que T4 implica T3. Como que a gente vai fazer isso?
Primeiro a gente tem nosso espaço, certo? Nosso espaço aqui é T4. O que significa um espaço ser T4? Significa que ele separa fechados, certo? Então, se eu pego um fechado aqui e outro fechado aqui, eu consigo abertos em volta, que são disjuntos, e, tipo, separa os dois fechados, no sentido de que um fechado está contido em um aberto e o outro está contido no outro aberto. Tá? E qual que é a ideia? A ideia é que eu quero provar que o bagulho é T3. Então, eu tenho que pegar um ponto. Eu tenho que pegar um ponto X, um fechado F, e eu tenho que produzir, deixa eu ver. Eu tenho que produzir os meus abertos, certo? Eu tenho que produzir um aberto aqui e um aberto aqui, que são disjuntos, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a heurística vai ser achar um fechado que está dentro de X. Aliás, perdão, dentro não, está fora de X. Achar um fechado que contém o X. E aí, por espaço ser T4, eu vou conseguir aqui os abertos. Tá? E aí, em particular, esses abertos são disjuntos, então o X ele vai estar separado do F. Aí, como que a gente vai achar esse fechado, né? Tá. Deixa eu pensar qual que é o jeito certo de fazer isso. Peraí. Olha que não dá demonstração aqui. Não, tudo bem. Vamos arrumar. Tá. Então, a ideia aqui seria considerar o complementar de F. Né? O complementar de F é aberto, certo? Então, e aí eu gostaria de pegar um conjunto fechado que está dentro do complementar de F. Tá? Porque aí eu teria garantia de que esses dois seriam disjuntos. For space is space. Vou fazer essa prova, aí eu esqueci. Tá, eu tenho que usar que é Hausdorff, né? É verdade, tem que usar que é Hausdorff. Tá. Deixa eu pensar. Como é que eu vou fazer isso? Tá. É por isso. Nossa, tá, essa demonstração esperta. Eu não tinha pensado nisso, eu ia fazer de outro jeito. Tá. Então, o que acontece? Vocês lembram que a gente tinha provado que T2 implica T1? O que acontece é que a gente vai usar isso. Por quê? Porque o nosso espaço, T4, ele é T2, certo? Em particular, ele é T1 também. E o que acontece é, em um espaço T1, todos os pontos são fechados. Ou seja, se eu pego um conjunto unitário de X, ele é fechado em um espaço T1. Por quê? E aí acabou, né?
Se o nosso conjunto unitário de x ele é fechado, então acabou. Porque aí eu estou separando um fechado de outro fechado, e como T4 e os abertos existem. A ideia agora é provar por que T1 implica que pontos são fechados. Eu acho que é equivalente até. Tá, vamos lembrar que é T1. Dados XY pertencente a X, existe o aberto com X pertencente a U e Y não pertencente a U, certo? Então, eu escolho um dos pontos e faço o aberto ali. Só que o ponto do T1 é que eu sei onde é que está esse aberto, né? Tipo, o aberto existe e eu sei onde ele está. Ele está em volta do X, assim. E por que isso significa que pontos são fechados, né? Bom, para eu achar que pontos são fechados, eu quero mostrar que o complementar de um ponto é aberto. Ou seja, se eu pegar X e tirar esse ponto, eu tenho que mostrar que isso é aberto. Como que a gente vai fazer isso? Pega um ponto. Pega o ponto X, certo? Pega um ponto que não é o X, o Y. Certo? O que acontece é, eu sei que em volta do Y tem um aberto. Que não tem o X. Aí acabou. Qual que é a principal técnica para mostrar que um conjunto é aberto? É você pegar um ponto dentro dele e achar um aberto em volta, que está inteiramente contido nesse conjunto. E é o que a gente acabou de fazer. A gente pegou um ponto, achou um aberto em volta e está inteiramente contido no complementar do X. Então o complementar do X é aberto. Deu para pegar a ideia? Tipo assim. Mais ou menos também. Tipo, eu não entendi por que isso implica que ele é aberto, sabe? O X não Tá, sem é que esse é um argumento comum de fazer, eu acabei não explicando ele, mas a ideia é só que você consegue fazer. Tipo, se para um ponto X, aliás, perdão, se para um ponto Y, eu chamo esse aberto de UY, eu vou ter isso aqui, ó. É só isso. Se eu unir todos esses abertinhos, eu vou ter o conjunto inteiro. Esse é um argumento bastante comum, assim. A galera nem escreve isso aqui, tá? Mas essa é a ideia. Tipo, se eu, fazendo um caso um pouco mais geral para vocês entenderem. Se eu tenho... Oi. Mas daí não importa, né? Se tipo for união finita, infinita. Não, porque é aberto, né? Ah, certo. Tá. União de abertos, qualquer coisa que você for unindo assim, vira aberto. Tá. Eu acho que eu entendi agora, mas pode continuar. O caso mais geral é só que, tipo, se você tem um conjunto e você quer mostrar que ele é aberto, você pega um ponto Y, um ponto X aqui dentro, e mostra que tem um aberto em volta. Certo? Vamos chamar esse aberto de X. E vamos chamar esse espaço de X. De X grande. Por que que X é a união dos Xzinhos em cima dos Xzinhos, né? Desses do X. Se eu pego um ponto aqui, então existe o Y. Então o Yzinho pertence à união dos Ys. Os do X, né? Certo? Isso é suave. Essa hipótese aqui de que existe o Y é justamente o que a gente estava falando. Em volta de todo ponto tem um abertinho que está contido no conjunto. Da mesma forma, se o Y pertence à união, então ele pertence ao X para algum X. Em particular, como o X está contido em X, o Y pertence ao X. E aí acabou. Eu mostrei as duas inclusões. Certo?
Deu pra pegar a ideia? Eu consegui entender. Ok, tá, beleza. Tá. E aí é por isso. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o complementar do X, certo? Que é todo esse conjunto aqui. Eu peguei um ponto dele, que é o Y. E eu criei um aberto em volta do Y, que está inteiramente contido nesse conjunto, né? Que é o complementar. E por que ele está inteiramente contido no complementar? Por causa da definição de D1, certo? Porque o X não pertence ao aberto. É que aqui eu escrevi a definição trocada, mas tipo, não faz diferença. É só. Eu podia trocar o nome por banana e abacaxi que dava certo também. Então, pronto. Tá, beleza. E aí, dado que em T1 pontos são fechados, e de fato eu acho que isso é equivalente, mas eu não tenho certeza. Então, esse meu ponto aqui é fechado, certo? E aí, como o espaço é T4, eu consigo os abertos que separam os fechados. Em particular, esse cara vai ter o ponto dentro e esse cara vai ter o fechado inteiro dentro. Tá, beleza. Tá, agora vamos começar assunto novo. Se não tiver mais nenhuma dúvida com relação a isso. É... Durabilidade. Tá. Pré-requisitinhos para essa parte, saber o que é um conjunto enumerável, o que é um conjunto não enumerável. Estou falando disso para quem for ver essa aula no YouTube. É interessante que vocês deem uma olhada nisso. Pode me chamar no Zap também, se alguém se precisar de explicação. Página 29. Podem me chamar no Zap, se precisar de explicação. E é isso. Tá, então a gente está voltando naquela ideia de axiomas, certo? Qual que era a ideia por trás de estudar essas coisas? Espaços topológicos, que são, tipo, de maneira geral, assim, é, espaços topológicos, tipo, usando só a definição de espaço topológico, meio que eles não têm propriedades tão interessantes assim de ser estudadas. Eles têm propriedades interessantes, mas seria legal pedir que eles satisfaçam mais condições para que eles tenham propriedades melhores. Tá? Em particular, a gente tem que essas condições elas se dividem em algumas categorias. Tá? A primeira delas foi a categoria dos axiomas de separabilidade, de separação. Axiomas de separação, separabilidade é outra coisa. Que dizem quando que objetos dentro desse espaço vão ser razoavelmente separados, assim, vão ter uma distância boa um do outro. E aí agora a gente vai falar um pouco desses axiomas de enumerabilidade, que são 3 só. Na outra aula teve 5, agora vão ser só 3. Mas eles são um pouco mais complicados, assim, eles são um pouco mais complexos, até porque coisas enumeráveis, tipo, esse conceito de enumerabilidade, para mim, ele não tem uma intuição muito clara, assim, do que ele é. Então, tipo, eu ainda não tenho uma intuição clara para ver, tipo, quando que coisas são enumeráveis e tal. Então, essa parte é um pouco mais densa, é um pouco mais tensa de explicar. Mas a gente vai tentar, certo? Então, como tudo nessa vida, a gente começa com o primeiro, certo? A gente vai dizer que X é first countable. Não me pergunte por que usa o nome em inglês, eu só sei que usa, tá? Mas eu não gosto de usar esses nomes. Então tem o outro nome, que é o nome explícito. Dx
Certo? É isso. Tá, o que é uma base local? Eu expliquei isso quando a gente falou sobre bases, mas eu vou explicar de novo, porque faz 2 aulas já, então pode ser que esteja sumido aí o conceito. Tá. Peraí. Tá, vamos lá. O que é uma base local, certo? Se eu tenho meu espaço X, eu consigo fazer uma base para ele. O que é uma base para o espaço X? É um conjunto de abertos do X, tá? Um conjuntinho de abertos. Tais que qualquer aberto do X eu consigo construir por meio de união de elementos da base. Ou seja, uma base B contida em tal é tal que para todo U pertencente a tal, U é igual à união de Bs com B pertencente a Bzão. Não, assim tá errado. U é união de elementos da base. Não vou escrever isso explicitamente. Assim. Mas essa é a ideia. Eu consigo unir, eu consigo obter qualquer aberto unindo elementos da base, certo? E base local é basicamente uma base que está em volta de um ponto, certo? Peraí. Base local é basicamente uma base que está em volta de um ponto. Ou seja, eu pego um pontinho X, certo? E aí, o que acontece é que se eu pegar qualquer aberto em volta do X, eu consigo um aberto da base. Eu consigo um aberto dessa base local que tá dentro desse aberto U. B, né? Uma base local. X é um conjunto de abertos. Tal que para todo U pertencente a tal com U com X pertencente a U, se eu pego qualquer aberto em volta do X, então então existe um B pertencente à base, tal que B está contido em 1, certo? Lembrando que esses Bs, eles todos eles têm o X, tá? O X pertence e X pertence a B, é todo B pertencente à base local. Tá? Então é um conjuntinho de abertos em volta do ponto que com os quais você consegue que você consegue colocar dentro de qualquer aberto, certo? É um conjuntinho de abertos que você consegue colocar dentro de qualquer aberto que tenha o X. Tá? Essa é a ideia de base local. E se esse conjunto aqui for enumerável, aí eu consigo. Aí eu digo que o X é first countable, certo? Ou que possui base local enumerável. Por que essa desgraça é importante? Tá. Vamos falar um pouquinho mais de sequências. Pera. O que eu. Hã? Nossa, eu inverti a ordem das páginas aqui, velho. Eu uma página que estava no lugar errado. Tem como mover isso? Não. Não. Ferres. Depois da aula eu vejo isso. Depois da aula eu vejo como é que faz isso. Tá, então, pra gente entender por que essa desgraça é importante, vamos falar um pouquinho de sequências, certo?
Vocês lembram que sequências, eles são funções de n em x, certo? X é um espaço topológico. O que acontece é que n é um conjunto enumerável, tá? Então, bases locais enumeráveis são muito boas para criar sequências que convergem para x. Se eu pego x e eu construo uma base local enumerável, então eu posso, em particular, dizer que a minha base ela pode ser descrita como Pn para n pertencente aos naturais, certo? Eu estou só renomeando os caras da minha base local. Aí o que acontece? Esses caras são... Cada um desses caras é diferente um do outro, certo? Então, eu posso criar uma sequência que é dada por... Que, tipo, pega... Para cada n, eu escolho um xn pertencente a bn. Certo? Quase que por definição, a gente vai ter que essa sequência converge para x. Tá? Por quê? Porque se eu pego um bn aqui, vocês concordam que esse bn é aberto? Deixa eu fazer ele maior, senão vai dar errado. Por definição, esse bn é aberto, certo? Então, o que acontece? Eu consigo um bn mais 1 que está contido em bn e tem o x lá dentro, certo? Tipo, percebe? Eu tô renomeando a galera da minha base para satisfazer isso. Não é como se eu tivesse renomeado antes. Eu tô renomeando agora, certo? O que ser base local diz? Que para qualquer aberto em volta do x, eu consigo um aberto da base local que está contido nesse aberto. Em particular, se o meu aberto em volta do x for o bn, eu vou chamar esse aberto da base de bn mais 1. E aí depois, como o bn mais 1 é um aberto, eu consigo um bn mais 2, certo? Que está em volta do bn mais 1. Que está em volta do x e está contido no bn mais 1. Esses abertos podem ser iguais? Podem. Eles podem ser iguais, mas eles não necessariamente são. E, na maioria das vezes, a gente vai querer que eles não sejam. Tipo, porque em espaços que são razoáveis, assim, você vai poder pegar abertos o quão pequenos vocês queiram, assim. Então, tipo, não tem muito segredo nisso, não. Porque, tipo, se o espaço for Hausdorff, por exemplo, eu sempre vou conseguir que esses abertos, eles podem ser menores. Tá? Por quê? Porque se meu espaço for Hausdorff, deixa eu apagar esses dois caras e a gente vai entender esse processo de construção. E, tipo, pra gente falar de sequências, ser Hausdorff é o mínimo, né? Porque aí o limite é único. Então, se o meu espaço for Hausdorff, eu pego um x, certo? Eu pego um y aqui. Eu sei que existe um aberto aqui e um aberto aqui, certo? Esse aberto não necessariamente precisa ser da base local. Mas aí, ele continua sendo um aberto. Então, eu sei que tem um aberto da base local aqui. Tá? E essa é a ideia, assim. Se eu quiser que os meus abertos sejam de fato diferentes, eu consigo fazer essa construção quando o x é Hausdorff. Em particular, quando o x é T1. Se o x é T1, já dá certo. Mas ninguém usa T1, porque só T1 é meio borocas, assim. O pessoal costuma falar de Hausdorff. Tá tudo certo até agora? Aham. Mas 3G, tipo, entendi. Só que eu não entendi, tipo, esse conjunto que você pegou dos BNs é o conjunto das bases locais, é isso? É uma base local. Esse B, ele é uma base local. Tá? Mas aí a base local não é, tipo, de um ponto? Algo Sim. assim? Sim, é que... Show. Ah, tá, entendi, perfeito. Agora só olhar pro desenho. Então, O X tá em volta do você tá só se aproximando e tentando pegar, tipo, um aberto
que teoricamente você quer, né? Você chegar no aberto que só tem o X, mais ou menos. Não um aberto que só tem um X. Eu só quero criar essa sequência de abertos que vão diminuindo. Aham. Se aproximando do X, no caso. É Então. só isso. É só isso. Tá, entendi. Porque o que Beleza. acontece? Eu comecei de um N, certo? O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que eu consigo enumerar a minha base local de maneira que dentro de um BN sejam todos os BN mais 1, os BN mais K. Ou BL para L maior ou igual a N. Tá? Eu consigo sempre que todo mundo, tirando os que vêm antes, está dentro do BN. E isso Certo. faz com que qualquer sequência dessa forma que eu escolhi venha a convergir. Então, eu consigo que qualquer sequência dessa forma venha a convergir. Tá? Se eu pegar um xn que pertence a Bn e xn que não pertence a Bn mais 1. Tá? E eu consigo sempre esses xn's se o espaço for Hausdorff. Então, assim, Hausdorff é uma maravilha para trabalhar com sequências. Tá, beleza. Então, é por isso que a gente quer base local numerável nos nossos espaços. Para que a gente consiga construir sequências que sejam convergentes para o X. Não sei falar português, Júlio. Eu tô tentando até agora achar qual que é o certo entre converjam e ferres. Tá. Então, é para isso que base local numerável é importante. Deixa eu ir pra cá, adicionar aqui agora. Eu adicionei aqui de novo. Muito bom. Tem como. Boa. Nice, agora sim. Tá. Então esse é o primeiro, certo? O axioma de numerabilidade. Ele é importante por causa dessas desgraças aí de sequência. Aí a gente tem o segundo axioma de numerabilidade. Só pra ter certeza de que eu não tô zoando a ordem. Cadê? É isso mesmo. Base numerável. Tá. O segundo axioma de numerabilidade. Então, x é second countable. Ou possui base numerável. Né? Razoavelmente autoexplicativo, assim. O x possui uma base enumerável, tá? É tipo o primeiro, só que no primeiro eu estava falando de bases locais, tá? Agora eu estou falando de uma base, ou seja, eu quero um conjunto de abertos. Vou fazer diferente. Eu quero um conjunto de abertos enumerável, tá? Ou seja, que a cardinalidade seja igual a dos naturais, tal que se U pertence a tal, U é união de elementos desse B fresco, certo? Só isso, tá? E base numerável é importante para algumas coisas. Eu tava usando isso esses dias para da teoria da medida, mas esse não é um exemplo bom, assim. Deixa eu pensar em alguma aplicação boa. O Auric tem alguma aplicação boa disso? Puta, nem ele tem. Ele vai direto pro terceiro. Mas tá, eu acho que uma parte interessante é mostrar que
que se o x é second countable, então ele é first countable, né? Que parece, assim, razoável de dizer. Eu vou escrever esses nomes em inglês aqui, porque facilita a minha vida. Eu não tenho que escrever possui base local enumerável, possui base enumerável. Mas na vida, assim, eu não falo essas bosta desses nomes. Tá? E como que é isso, né? Bom, eu preciso construir uma base local em volta de um ponto X. Então, se X pertence a X, certo? É, é, quer falar? Se X pertence a X, eu vou criar o conjunto dos pontos dos abertos Bs pertencentes à minha base local, certo? Então, isso é a minha base local, tais que o X pertence a B. Base local não, pertencente à minha base só, base enumerável. O B é minha base enumerável. E aí eu vou pegar os caras que... no caso, é assim, né? Porque a definição de enumerável dórico é diferente, mas tudo bem. Então eu vou pegar um cara de base enumerável, certo? Que tem a cardinalidade dos naturais ou menor, ou seja, ou é finita. E aí eu vou... Não, isso não faz sentido. Não, não pode ser finita. Porque senão todo o espaço tem... Ah, não, não tem não. Deixa quieto. Continuando. Então, eu tô pensando em cobertura. Eu tô ficando louco. Então eu pego uma base enumerável e eu pego todo mundo dessa base enumerável que tem o X. Isso é uma base local. Tá? Isso é uma base local porque... em particular, né, o que significa ser base? Tem a definição que... Tem essa definição aqui, certo? Mas tem uma outra definição que eu tinha falado para vocês, que é o quê? O fone caiu. B é base se para todo U pertencente a tal, existe... perdão. Para todo U pertencente a tal, X pertencente a U, existe um B pertencente a B fresco com X pertencente a Bzão contido em 1, certo? Então, em particular, se eu pego um aberto U que tem o X, existe um aberto da base enumerável que tem o X e está contido em 1. Só que esse cara é o conjunto de todos os caras da base que tem o X. Então, em particular, isso é base local. Porque se eu pego um aberto que tem o X, existe um B aqui que está contido no U. Certo? O que diz que ele está aqui é essa parte. Tá? É só isso. Assim, se esse é second countable, então ele é first countable. Não, tá tendo pouco desenho, eu sei, mas é porque eu não sei desenhar essas coisas. Assim. Essa parte é razoavelmente não intuitiva para mim. Assim. O topólogo da FDI deve ter alguma intuição sobre isso, eu não tenho. Mas calma, que no terceiro, no third countable a gente vai ter desenho. E é dele que a gente vai falar agora, na real. Tá tudo ok até agora? Aham. Beleza. Tá. Então, agora a gente vai falar do third countable, certo? Que é o que eu acho mais legalzinho, mas a galera não concorda. Ó, a gente vai dizer que X é third countable. Ou possui denso
enumerável. Ou o nome que o pessoal mais gosta. Ou é separável. Se possui um denso enumerável. O que é um espaço denso? Vamos entender o que é um espaço denso. Basicamente, um espaço denso é um espaço que, se eu pego um ponto qualquer do meu X, certo? Então eu tenho Q contido em X, Q denso. Se eu pego um xzinho dentro de X, e eu pego um aberto em volta do meu X, então existe um ponto do Q que está dentro desse aberto. Isso lembra alguma coisa em vocês assim? Danilo, principalmente, que já fez análise? Dos reais. Em cálculo, uma tarefa vai provar que os racionais são densos dos reais. Aham, É. essa definição de denso que a gente vê em análise, ela vem dessa definição de topologia, assim. De verdade, esse não é o melhor jeito de definir denso em topologia, é que é um denso que eu gosto, é que é uma definição que eu gosto para fazer desenho, mas o jeito que o pessoal costuma definir denso em topologia é dizer que o fecho de Q é igual ao X. Tá? E isso vai acontecer aqui também. Então, vocês lembram o que é fecho? Fecho é aquela coisa lá, né, que é o menor fechado que contém o quê? Certo? Menor barra é o menor fechado. Tá o quê? Não, é o menor fechado que certo? Então, quando a ideia basicamente é que o fecho, e agora a gente vai entrar um pouquinho em intuição sobre fecho, que eu não falei muito na real, mas o fecho, ele é intuitivamente o conjunto de todos os pontos que estão perto do conjunto original. Então, se eu tenho A, um conjunto qualquer dentro de X, o fecho de A, ele é o conjunto de todos os pontos que estão perto do A. Ou seja, lembra que eu falei que que o fecho era o conjunto todo mais a fronteira? É basicamente isso. Tá? Por quê? Porque se o X ele pertence ao fecho, então ou ele tá no conjunto ou ele tá na fronteira, podendo estar nos dois ao mesmo tempo, certo? Se o conjunto for fechado, em particular, assim. Então, se o X ele tá no fecho, ou ele tá no conjunto ou ele tá na fronteira. Se ele tá no conjunto, é óbvio que ele é próximo do conjunto, ele tá lá dentro. E se ele faz parte do fecho, aliás, e se ele faz parte da fronteira, então ele tá na bordinha, da bordinha, da bordinha, da bordinha, da bordinha. Ele tá exatamente no meio do caminho entre estar no conjunto e sair do conjunto. Então, em particular, ele tá bem perto assim, do conjunto. Essa é a heurística. Para entender um pouquinho melhor isso, lembrem que a fronteira é o conjunto dos pontos, mas que se eu pegar um aberto aqui em volta, esse aberto faz intersecção tanto com o A, tanto com o complementar. Certo? Eu tenho quase certeza que eu expliquei isso. E aí você entende por que os pontos da fronteira estão perto do A. Porque lembra, os nossos abertos servem para medir proximidade, certo? Para medir o quanto os pontos conseguem andar. E, em particular, como a gente viu na aula passada, com os axiomas de separação, eles servem para medir proximidade. Então, se eu tenho se qualquer aberto de X intersecta o A, o X tem que estar bastante próximo do A. Porque eu posso diminuir esse aberto o quanto eu quiser, se o espaço for Hausdorff. Eu gosto de botar sempre essa hipótese de Hausdorff. Talvez dê para fazer sem ter Hausdorff, mas eu gosto dessa hipótese de Hausdorff assim. Você pode meio que ir diminuindo os abertos. Então é por isso que a galera do fecho é todo mundo que está próximo do A. E aí, se o fecho do meu conjunto é o espaço todo, isso significa que
todo ponto desse espaço está perto do A. Então, todo ponto está perto do A. E aí, e é isso que eu quis dizer com aquele desenho. Tá? Se eu pego um X, eu pego um pontinho aqui dentro e eu faço um aberto, tem que ter um ponto do Qzinho aqui. Do Qzão aqui. Um ponto Qzinho do Qzão. Porque qualquer ponto do X está muito perto do Q. É por isso, inclusive, que é difícil desenhar fecho. Assim. É difícil desenhar fecho, não. É difícil desenhar densos. Tá? Porque você não pode simplesmente fazer um conjunto assim e falar que ele é denso. E esse ponto aqui, ó, ele tá bem longe, assim, sabe? Então, desenhar densos é complicado. A gente geralmente desenha densos ponto por ponto, né? A gente pega um ponto, fala, como o espaço é denso, tem um cara do denso aqui. E é isso. Como o espaço não, né? Como o conjunto é denso. Beleza? Entendeu o que é denso? Agora, se o meu denso ele é enumerável, então a gente vai falar que o x é third countable, tá? Em particular, a reta é third countable, né? Porque os racionais são enumeráveis. Então, assim, vocês vão ver que a reta, ela tem muitas propriedades legais. O espaço dos números reais, ele tem, assim, propriedades topológicas esplêndidas. É por isso que dá para fazer análise nele, tá? Porque essas propriedades topológicas, assim, elas fazem um monte de teorema bom valer. Em R, certo? E aí, acontece uma coisa chata, assim. O que acontece? Os topólogos não são muito bons de colocar ordem nas coisas, assim. Mas definitivamente eles não são. Porque o que seria esperado, né? Seria esperado que se um espaço é third countable, então ele é second countable. Só que não é isso que vale. O que vale é a volta. Se o x possui uma base enumerável, então o x possui um denso enumerável. Tá? E a gente vai construir esse denso. Então tá. Nossa. Quem que vai ser o meu denso? Se eu pego uma base enumerável. Certo? Uma base enumerável. Quem que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar para cada Bn seja Xn pertencente a Bn. Tá? Então, eu estou pegando um Xn em cada Bn. Não pensem nesse Xn como uma sequência. Dá pra tentar entender esse cara como uma sequência, mas não precisa. Eu só escrevi Xn pra identificar onde que ele tá, sabe? Eu só escrevi Xn pra falar, não, esse cara tá no Bn. Mas, tipo, não precisa pensar nisso como uma sequência, assim. Não é esse approach que a gente quer. A gente só quer o conjunto, certo? A gente quer o conjunto Q de todos os Xns. Certo? Lembra que eu estou pegando um Xn dentro de cada Bn, tá? O que acontece é que esse cara vai ser denso. Esse cara vai ser denso. E por que esse cara vai ser denso, né? Porque o fecho dele é o conjunto todo. Como que a gente mostra isso? A gente pega um cara no fecho e mostra... a gente pega um cara no conjunto todo e mostra que esse cara tá no fecho, certo? E, bom, como que a gente vai fazer isso? Tá. Seja x pertencente a x. Certo? Seja x pertencente a x. O que significa um cara estar no fecho? Tá? Um cara tá no fecho se ele tá no conjunto ou se ele tá na borda. Vamos supor que esse cara não tá no conjunto. Por quê? Se ele tivesse no conjunto, acabou, ele tá no fecho. Então vamos supor que ele não tá, certo?
e mostrar que ele está na fronteira de fato. Se o x ele não está no Q, o que acontece? Seja U aberto com x pertencente a U, certo? Seja U aberto com x pertencente a U. Perceba que U intersecção com Q, aliás, um intersecção com complementar de Q é não vazio, certo? Por quê? Porque tem o x. Beleza? Tem o x. E U intersecção com Q é não vazio também. Por quê? E essa é a parte que é um pouco mais complicada. Porque lembra que esse cara é base? Lembra que esse cara é base, né? Se eu pegar um aberto e um x pertencente a U, então existe um cara da base tal que o x pertence a Bn e o Bn está contido em U. E essa é a parte importante. Por quê? Porque se o Bn está contido em U, em particular o xn pertence a U. E aí acabou. Porque o xn está aqui e o xn está em U. Então, eu peguei um aberto em volta do x e eu mostrei que a intersecção, tanto com a parte de fora quanto com a parte de dentro, é não vazia. Ou seja, o x ele está na fronteira. Tá? Então, se ele não está em Q, ele está na fronteira. Se ele está em Q, bom, acabou. Certo? Porque eu quero justamente mostrar que o fecho do Q é o x inteiro. Beleza? Faz sentido? Você pode explicar de novo, 3G, essa parte que o intersecção com Q é não vazio? Ó, por que o intersecção com Q é não vazio? Você entendeu por que qual complementar é não vazio? Essa parte aí de cima eu entendi. Tá. Por que com o Q é não vazio? Porque eu preciso achar um cara que tá nos dois, certo? Quem que é o meu Q? O meu Q é o conjunto dos xn's. Correto? O que significa o B ser base? O B fresco ser base? Significa que se eu pego um aberto U e um ponto em U, eu consigo um B pertencente ao B fresco, tal que X pertence a B, contido em U, certo? Isso aqui tudo bem? Aham. Como o meu B fresco é o conjunto é um conjunto formado por BNs, em particular existe um BN, certo? Que está contido em U. Só que o xn, por definição, pertence ao Bn, certo? Aham. Então ele também vai pertencer ao U. Entendi. Então, como o xn pertence ao U e pertence ao Q, Tá, daí é no vazio. ele vai estar na intersecção dos dois, entendeu? Certo. Aham, beleza. É isso. Valeu. Tá. É isso, assim. Os axiomas de enumerabilidade são esses, tá? Isso dá fim ao capítulo 1 da nossa parte de topologia, certo? Agora a gente vai falar de coisas um pouquinho mais complicadas. A gente vai falar de funções contínuas, certo? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que é importante eu falar dessa parte. Eu acho que não. Essa parte é meio abstrata agora, porque primeiro que eu não sei fazer desenho dessas coisas, e segundo que ela tá meio inútil por enquanto, tá? Mas a gente chega lá, a gente vai chegar em aplicações dessas coisas, assim. Tem teoremas que eu pulei, porque eu acho que são teoremas que não vale a pena serem dados nesse curso, assim. Mas a gente tem, por exemplo, que se o espaço é métrico, então vale a volta. Se eu tenho um denso enumerável,
Então eu tenho uma base enumerável para espaços métricos, certo? Em particular, como o R é um espaço métrico, né? E existe Q, que é um denso enumerável, então o R ele tem uma base enumerável. Esse é um teorema, é meio que... isso é meio que... Como é que fala? Matar uma mosca com um canhão, assim. Porque, de fato, escrever a base enumerável de R é bem fácil. Não é um trabalho difícil. Mas, esse resultado vale, assim. Tá. Eu tô pensando se eu encerro. Porque se eu começar a falar de funções contínuas agora, vai ficar muita coisa. Tipo, porque essa parte ela é densa. Não foi trocadilho. Não foi intencional, assim. Essa parte ela é muito complicada porque ela não tem. Eu não sei fazer desenho dessa parte. Né? Então ela fica meio abstrata, assim. Eu não sei se é bom encerrar agora ou se eu já falo de função contínua. Eu acho que dá pra começar. Acho que dá pra fazer uma brincadeira com funções contínuas. Ah, eu tinha ficado de explicar pra vocês por que existem infinitos primos usando topologia. Isso é um puta exemplo legal, cara. Eu vou. Só que eu não sei, eu não lembro da demonstração agora. Eu vou fazer isso na próxima aula. Isso é um puta exemplo legal pra gente encerrar o capítulo 1. Porque ele usa bastante coisa assim que a gente viu no capítulo 1 e tal. É, e, e é um exemplo da hora. Mas tá. Vamos falar de função contínua. O que é uma coisa contínua? Uma coisa contínua é uma coisa que não tem interrupções abruptas. Tá? Assim, você não tem como. É um processo que é contínuo, você não interrompe ele, assim. Tipo, e começa depois. Certo? Não tem um período, tipo, de não fazer nada, assim. E essa é a ideia por trás de função contínua, tá? Uma função contínua é uma função que meio que você não interrompe ela do nada, assim. Ela vai, assim, de infinito, e ela vai super tranquila, e ela vai contínua, assim, que é uma beleza, tá? E, bom, qual que é a definição precisa dessa merda? Então, se eu tenho um espaço X e um espaço Y, e uma função f entre eles, eu digo que a f é contínua em P. Aliás, em P não. Não, em P. Se quando eu pego um aberto de Y em volta do f de x, então para todo aberto de Y em volta do f de x, existe um aberto de x em volta do x, tal que f de u está contido em V. Certo? Qual que é o desenho? Eu tenho um espaço X, eu tenho um espaço Y, certo? Eu tenho uma função entre eles dois. Eu tenho um ponto X, e esse ponto X ele é elevado em f de x, certo? O que acontece se eu pego um aberto qualquer em volta do f de x, então eu consigo um aberto em volta do x, tal que a imagem desse aberto pela f está dentro do V. Certo? Agora, por que isso se traduz naquela intuição que eu passei? Essa é a pergunta do milênio. Assim. Por que essas coisas são iguais? Certo? Tá. Ó, tipo assim,
Vamos fazer uma digressãozinha. O que eu quero dizer com uma função não ter interrupções abruptas? Vamos pensar que a minha função era é uma função de t, que é um tempo, certo? Então, a minha função está em função de um tempo, tá? E essa função, ela vai me dar um espaço. É tipo a função velocidade. Dado um determinado tempo, eu tenho... Não é a função velocidade, né? É a função espaço. Dado um determinado tempo, eu tenho o espaço percorrido por um objeto durante esse tempo, certo? Ou o ponto em que ele chegou, enfim. Whatever. O que significa a f ser contínua? Significa que esse objeto ele não se teleporta. Ou seja, que se eu tenho uma variação pequena de tempo, então a minha variação de espaço ela tem que ser pequena também. Tá? E qual que é... Por que isso se traduz aqui, né? Lembrem que espaços que abertos codificam o quanto um ponto consegue se mexer dentro de um conjunto, certo? Em particular, esse se mexer ele pode ser visto como uma variação. E aí, o que acontece é que se o f de x ele tem esse aberto V onde ele consegue se mexer, então o x ele tem que ter um aberto U em que ele consegue se mexer também, de maneira que esse aberto U esteja dentro do V quando levado pela F. Tá? E o que isso significa? Isso significa que o movimento de X ele é limitado pelo movimento de F de X. Porque esse aberto U ele tem que ser pequeno o suficiente para cair dentro do V. Então, o movimento do X ele é limitado pelo movimento de F de X. Então, pequenas variações no contradomínio produzem pequenas variações no domínio. Tá? Aqui eu escrevi errado, né? Aqui eu expliquei errado. O certo seria, se o meu espaço varia um pouquinho, o meu tempo tem que variar um pouquinho. Tipo, não pode ter uma variação... Não, tá certo, eu sou bom. Se o tempo varia um pouquinho, o espaço varia um pouquinho. É isso mesmo. Então tá, essa é a intuição, assim, por ter a função contínua. Deu pra entender? Deu pra pegar a ideia, assim, do porquê que essa definição de função contínua dá certo, assim? Aham. Tá. Essa é a definição que o pessoal usa em topologia? Não. Tipo assim, essa é a definição correta de uma função ser contínua num ponto, tá? Se vocês algum dia precisarem dizer que uma função é contínua num ponto específico, essa é a definição, tá? Essa é a definição mais correta. Em particular, ela é equivalente à definição de análise, à definição de espaços métricos, ela é equivalente a todas essas. Dan, você que já fez essas matérias, e Sofia, você que está fazendo cálculo, a Thaís já passou a definição de continuidade para vocês, né? Eu recomendo que vocês pensem um pouco em casa por que isso vale, tá? Lembrem de como funciona a topologia da reta e pensem aí por que essas definições são equivalentes. Não precisa demonstrar, faz o desenho. Tenta entender intuitivamente assim por que essas coisas são equivalentes. Mas tá. Acordei 5h30 da Calma tarde. aí. É pra ver o que são equivalentes, porque Não, porque equivale no caso da reta, se diz? por que uma função que é contínua em R é contínua no sentido topológico e vice-versa? Porque, tipo, porque tem a definição de continuidade em R, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá. Entendeu? Não, Tenta entender por que essas duas noções são equivalentes em R. E em espaço métrico também. Tá? Lembra de como funciona a topologia de espaços métricos e a topologia de R, tá? Que eu defini em alguma aula aí. Que é o bagulho Não, das é que eu já tinha um pouco da noção, porque quando eu vi, não lembro se foi em métricos, o professor desenhou
Aí, tipo, foi igualzinho você fez, sabe? Mais ou Aham, menos assim. aham. Daí, na minha cabeça, assim, já foi um pouco de sentido. Daí, na hora que você tava falando, eu falei, ah, é isso, sabe? Mas daí deu pra É, pensar um pouco melhor exato. formalmente, assim. Aham. Valeu. Tá. Então, a gente tem essa definição de continuidade, certo? E aí existe uma outra definição de continuidade, que é a definição de continuidade de maneira geral, certo? Por quê? É normal que a gente fale que f é contínua. É contínua se f é contínua em P para todo P, certo? Então, se para todo ponto a função é contínua no ponto, a gente diz que a função é contínua, certo? Isso é uma definição, assim. Definição. Tá, isso é uma definição. Agora, existe um outro jeito de pensar em função contínua, certo? E aí agora eu tô falando de função contínua, não de função contínua no ponto. Qual que é a definição? E essa é a definição que o pessoal mais usa. Se eu pego se eu tenho uma função f de x em y, f é contínua se pré-imagem de aberto é aberto. Ah, que caralhos é uma pré-imagem? É um conceito que é, tipo, bem pouco ensinado em ensino médio. Sim, e é um conceito que é tão importante, mas tão importante, mas tão importante. Porque a gente vai ver, eventualmente, que imagem de uma função, se eu pego um cara no X, se eu pego um A contido em X, esse cara é um objeto tão ruim, mas tão ruim. Juro, imagem não satisfaz propriedade nenhuma. É impressionante. Todas as propriedades que imagem satisfaz, assim, elas são uma bosta e nunca é o suficiente porque a gente quer trabalhar. Assim, imagem é muito ruim. Imagem é muito ruim. Ao contrário disso, pré-imagem é um objeto maravilhoso. Tá? Pré-imagem satisfaz tudo. Pré-imagem da união é a união das pré-imagens. Intersecção da pré-imagem é pré-imagem da intersecção. Pré-imagem do complementar é complementar da pré-imagem. Esse negócio satisfaz tudo. Assim, pré-imagem é uma delícia. Para trabalhar, certo? Então ele é um conceito assim que em topologia ele reina, reina, reina. E então a gente quer entender o que é pré-imagem, certo? E bom, o nome é de maneira é assim, o nome é autoexplanatório, assim, em certo sentido. Tipo, autoexplicativo. Se eu. O que é a pré-imagem, né? A pré-imagem de B, ela é todo mundo do X, todo mundo do domínio, que a imagem cai em B. Ou seja, eu tenho aqui o meu espaço. Eu tenho aqui o meu espaço Y, certo? Eu tenho aqui em cima o meu espaço X, certo? E aí eu pego um cara B aqui. Eu quero fazer a pré-imagem. Quem que é a pré-imagem dessa desgraça? A pré-imagem é o conjunto de todos os pontos aqui, que quando eu desço, eles vêm parar aqui dentro. E eu gosto de pensar assim, vendo a função vendo a função de cima para baixo, certo? Em vez de um lado para o outro, porque isso é importante em topologia, tá? Porque em topologia existe um conceito que chama recobrimento, que eu não vou passar aqui, tá? Mas que ele basicamente ele diz quando que um espaço fica por cima de outro, sim, em certo sentido. Então essa ideia de enxergar
um espaço em cima do outro na hora de fazer uma função é muito importante, principalmente ao falar dessas coisas de pré-imagem, tá? É por isso que eu gosto de que a grande maioria dos desenhos de funções eles vão ser assim, certo? E aí existe uma relação muito interessante entre imagem e pré-imagem, tá? Imagem, tá. Existe uma relação muito interessante entre imagem e pré-imagem. Que relação é essa, certo? O que acontece é que a pré-imagem, tipo assim, vamos pensar numa função que ela não é injetora, tá? Uma função que não é injetora. A pré-imagem, ela não some com nenhuma informação. O que eu quero dizer? Se eu pego um conjunto B e eu pego a pré-imagem dele, eu tenho todos os pontos que caem em cima dele pela F, certo? Só que aí, se eu pego esses pontos e faço a imagem, não necessariamente eu vou obter o conjunto B inteiro de novo. Tipo, e não só isso, eu meio que eu perco a informação de quem são esses pontos. Porque se a minha função ela não é injetora, então esses pontos, eles podem levar todos, eles podem ser todos levados em um ponto só, certo? Se a minha função não é injetora. Se eu pego tipo um ponto X aqui e um ponto Y aqui, eles podem cair no mesmo cara, certo? Então eu meio que estou perdendo a informação de quem são esses pontos, porque eles viraram um ponto só. Então essa é uma das noções intuitivas assim, dos argumentos intuitivos do porquê que a imagem é pior que a pré-imagem. A pré-imagem, ela não te faz perder informação, tá? Se eu aplico a imagem e depois a pré-imagem, eu tenho todos os pontos, tá? A pré-imagem, ela te recupera essa informação. Agora, se eu aplico a pré-imagem e depois a imagem, eu perdi os pontos. Eu perdi quem são os pontos de X, tá? E essa é a ideia, assim, por trás do porquê que a imagem e a pré-imagem são coisas, assim, bem diferentes e por que uma é melhor que a outra. Eu tô deixando aí no chat um link que, assim, eu tenho nos meus favoritos e eu acesso ele pelo menos 3 vezes por semana, que é um artigo do Stack, uma resposta do Stack que tem, tipo, muita coisa sobre imagem e pré-imagem. Assim, muita coisa, assim, estúpido a quantidade de coisa que tem. É muito grande e tem, tipo, muita propriedade boa, tá? Muita propriedade boa mesmo, e indicando até onde é que estão as demonstrações dessas propriedades, assim. E, juro, vocês vão usar isso aqui pelo resto da vida de vocês. Pelo resto da vida de vocês. Salva nos favoritos essa página. Assim, imprime ela e bota debaixo do travesseiro pra ver se absorve o conhecimento, assim. Porque... Perdão. Essa parte é muito importante, tá? Muito importante. Eu acesso essa página sem brincadeira 3 vezes por semana, pelo menos. Mas tá. E agora, vamos entender por que essa bosta é contínua, né? Tá. Qual que é a ideia? Se a minha função é contínua, F. Se a minha função é contínua, pega um aberto. Tá, a gente quer mostrar que para a imagem de aberto é aberto, certo? Bom, antes de eu fazer isso, tá tudo bem até agora? Sobre pré-imagens e coisas do tipo? Tudo certo. Beleza. Sim. Então tá. Então, eu tenho o meu aberto U, certo? Que tá aqui no Y. E aqui tem o X. Eu quero mostrar que a pré-imagem dele é aberta. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho duas possibilidades. Se não tem ninguém em X, se ninguém em X cai dentro de U, então a pré-imagem de U é vazia.
que é aberto por definição. Certo? Até aqui, ok. Então, se ninguém em X cai dentro do pela F, então a pré-imagem é vazia, que é aberto. Agora, se tem alguém que cai, vamos pegar esse cara. X e F de X. Lembra, se eu tenho um aberto U, então eu tenho um aberto aqui, V, tal que F de V tá dentro do U, certo? Porque a F é contínua em todos os pontos, em particular nesse ponto X. E o que acontece é que a pré-imagem do U, deixa eu chamar esse cara de Vx, né? É a união dos... Não, não é não. Eu tô falando merda. Não é não, eu tô falando merda. Por que que isso vale? Deixa eu pensar. É... Ah, tá, entendi. Entendi. Tipo assim, se eu pego um X aqui, eu consigo esse V, certo? Eu vou chamar esse V de Vx, tá certo. Aí, o que acontece? Eu sei que F de Vx tá dentro de U, beleza? É... Perdão. O que acontece é o seguinte. O que eu falei estava certo, na real. A pré-imagem de U, ela é a união, de fato, dos Vx, para X pertencente, para F de X pertencente a U. Ela é a união desses caras, assim. Por quê? Tem uma ideia intuitiva por trás disso. Tipo assim, vocês concordam que esse Vx, ele cai inteiro em U, certo? Então, em particular, o Vx, ele está contido na pré-imagem de U. Por quê? Porque todo ponto aqui dentro é levado pela F em U. Então, o Vx está contido na pré-imagem. Tá? E aí, isso significa que a união de todos os Vx está contida na pré-imagem também. Concordam? Agora, por que a pré-imagem está contida neles? Porque se eu pego um cara que está na pré-imagem, então, se F pertence a F menos 1 de U, então F de X está em U. Então, existe um Vx. Em particular, o X pertence ao Vx. Nossa senhora. Estou desidratado. Então, o F é menos 1 de U, ele está contido na união dos Vx. Essa é a ideia, tá? Qual que é o desenho? É meio que tipo, se eu pegar esses pontos, né? Se eu pegar um outro ponto aqui que satisfaz isso, aí eu vou conseguir outro aberto. Certo? Eu vou conseguir outro aberto. E aí eu vou pegando esses abertos, assim. Eu vou pegando um ponto que está fora e vou fazendo aberto. Vou pegar um outro ponto que está fora e vou fazer o aberto. E aí, eventualmente, assim, não é como se esse processo fosse acabar algum dia. Pode ser que ele não acabe, pode ser que ele seja um processo infinito. Mas, assim, no frigir dos ovos, eu vou conseguir a pré-imagem inteira como união de abertos. Então, a pré-imagem inteira tem que ser aberta. Certo? Faz sentido? Aham. Tá, beleza. Entendi. Sofia, tá tudo ok também? Assumi aí que sim. Tá. Então, beleza.
Eu vou parar por aqui, tá? Esse é o gostinho aí de função contínua. A gente vai falar mais de função contínua na próxima aula. Mas o que você tem que ter em mente é: uma função contínua é uma função que tem imagem de aberto e aberto. É só isso. Tá? A gente vai mostrar algumas equivalências na aula que vem. A gente vai mostrar algumas equivalências na aula que vem. Em particular, a gente vai usar algumas propriedades boas de pré-imagem na aula que vem. A gente vai dar exemplos de funções contínuas. Vai mostrar que composição é contínua. Que imagem de denso é denso. A gente vai mostrar várias coisas legais, assim, que são preservadas por funções contínuas, tá? E quem sabe a gente começa a estender um pouco as nossas funções, né? Extensão de funções contínuas. E aí vai ter teorema pesado. Nossa, esses teoremas são pesados. Mas beleza. Então é isso. Obrigado por virem aí. Eu vou parar a gravação. Cadê? Interromper a gravação.